Shalom! Estamos iniciando Conectadas com a Bíblia, estudo bíblico online. Seja muito bem-vinda à nossa aula expositiva do profeta Daniel, o profeta muito amado. Nós estamos entrando na aula número 4. Como nós já fizemos a leitura na aula passada, na terça-feira passada, sobre o capítulo 8, hoje, nesta terça-feira, primeira terça-feira de fevereiro, olha, dia 3 de fevereiro de 2026, eu coloquei aqui uma imagem na tela e eu pergunto a vocês: qual é o capítulo do livro de Daniel que corresponde a esta imagem? Será o capítulo 2? Será o capítulo 7? Ou o capítulo 8? Se você respondeu o capítulo 7, você acertou. São os animais que surgem do mar, né? Então, como são capítulos complementares, e como a gente vai trabalhar muito cuidadosamente, minuciosamente esses 3 capítulos, então nós vamos trazer essas imagens desses animais. Vamos orar antes de começar? Querido Deus, antes de abrirmos a tua palavra em Daniel capítulo 8, queremos agradecer por estarmos mais uma vez numa semana que o Senhor está preparando para nós, estarmos reunidas e aprendendo as maravilhas da tua palavra. Obrigada porque o servo que conhece, que estuda o futuro, que conhece os teus planos, ele sabe viver bem no presente. Obrigada, Senhor, porque a sabedoria nós sabemos que vem de ti e que nada podemos fazer sem a sua permissão, sem dependermos do Senhor. Não somos nada sem ti, Senhor. Reconhecemos a nossa pequenez e reconhecemos a tua grandiosidade. Nesta noite, em nome de Jesus, pedimos as tuas bênçãos, que o Senhor abra a nossa compreensão para entendermos a tua palavra profética e que seja uma bênção para a vida de muitos que depois vão ouvir esta mensagem. É tudo o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vemos os 4 animais e já sabemos que esses 4 animais representam os reinos. Então, 4 reinos estavam na mira da profecia. Tá vendo? Só esse leão aí, ele tá só observando, ouvindo a nossa história aqui. Muito bem. Primeiro nós sabemos que é o Império da Babilônica. O segundo é o Império Medo-Persa. O terceiro é o Império Grego e o quarto o Império Romano. E a Babilônia caiu. E a pergunta foi: para quais impérios? Então, quem sucederia o Império da Babilônia? Daniel capítulo 8, ele descreve como que seria a queda da Babilônia. Então, Daniel recebe a visão de 2 animais agora, aqui no capítulo 8. A visão do carneiro e a visão de um bode. Nós vemos aqui na imagem. Então, foi a visão de Suzã. Ele não apenas viu esses animais, como ele também foi transportado para esse local geográfico, Suzã, perto do rio Ulai. Aí a pergunta é: que harmonia existe entre os capítulos de Daniel 2, 7 e 8? Então, essa imagem central foi o sonho que Deus deu para Nabucodonosor para ele conhecer o futuro, os futuros dos impérios mundiais. E aí agora, no capítulo 7, Deus deu essa visão para Daniel, como Deus vê os governos, mas no ponto de vista de Deus, olhando para a terra. Ele vê como animais. No capítulo 8, nós vemos uma complementação. Já não são 4 animais, mas ele quer falar detalhadamente sobre esses 2 impérios. Então, nós sabemos que o Império Medo-Persa corresponde a esse carneiro com 2 chifres,
e esses dois chifres é o império dividido, né? O Medo-Persa, e depois ele cai para o império da Grécia, que chega com toda a força, com toda a agilidade. E aí, aqui no capítulo 8 de Daniel, corresponde ao bode. Isso daí vocês estão comigo. Isso que é gostoso, é a gente fazer a leitura, a pesquisa literária e compreender. Vamos encaixando as peças nesse quebra-cabeça. Então, o capítulo 8 de Daniel fala do tempo dos gentios. Agora vocês conseguem entender o que é o tempo dos gentios. É Deus mostrando os governos humanos, como que é o suceder. Então, cai um e levanta outro. E até quando? Aí nós já sabemos que Daniel já mostrou no capítulo 2, já interpretou para o rei Nabucodonosor, que terminaria com o reino perfeito do Senhor Jesus. Mas a profecia aqui no capítulo 8, ela trata do ponto de vista do seu relacionamento com Israel. Então deixa eu explicar por que Israel. Ele estava na Babilônia, sim, mas o livro de Daniel ele é escrito em duas línguas, a saber, o aramaico e o hebraico. Então, nos primeiros capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, a língua é hebraica. Quando entra no capítulo 2, a partir do versículo 4 e vai do 7 até o versículo 28, ele está escrito em aramaico. Para quê? Para que os demais povos possam ter conhecimento do que vai acontecer no futuro. Agora, quando nós adentramos no capítulo 8, e que do capítulo 8, 9, 10, 11 e 12, todos eles estão escritos na língua hebraica. Então, o que Deus quer mostrar? Qual o ponto, o propósito de tudo isso? Que Israel iria sofrer uma forte perseguição dos gentios. Então, Deus queria mostrar para esse povo que estava exilado lá em Babilônia o que ia acontecer. E ele fala com Daniel. Então, Daniel não é aquele profeta que está lá em Jerusalém falando diretamente com o povo. Não, ele é um estadista, assim como José. Lembra de José no Egito? Então, José estava lá no Egito, mas ele recebia de Deus a interpretação, a revelação dos sonhos. E Daniel na Babilônia recebendo essa visão dos impérios mundiais, a sucessão e a queda de cada um, até que viria o Messias, o Senhor Jesus Cristo, prometido das Escrituras. Então é importante entender o que nos profetas, que eles falam do futuro, né, uma coisa que está lá na frente, como se fosse o tempo presente ou o passado. Então nessa interpretação há uma regra, tem uma lei de picos, então tem profecias que já se cumpriram e outras que vão se cumprir. Mas os profetas do Antigo Testamento, claro, não tem no Novo, né? Profeta, o último foi quem? João Batista, né? Então os profetas, eles não tinham a visão da igreja. A igreja era mistério, e isso foi dado apenas para o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo que ele levou a luz do evangelho para os gentios, ou seja, não judeus, para alcançar as outras nações com o evangelho da graça, ok? Então os profetas não viram a igreja, eles só viam picos, montanhas. O que está aqui no vale, eles não enxergaram, que é o tempo da graça. Eles viram profecias sobre o nascimento do Senhor Jesus, sobre sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a sua segunda vinda na terra, sobre o seu reino, sobre o juízo, tribulação. Então, eles receberam todas essas revelações proféticas, falando do futuro, mas eles não enxergaram a graça, o período da igreja. O que é a igreja que eu falo? Não é a denominação A, B, C, não. A igreja é o corpo de Cristo, são judeus, são gentios que creem no Senhor Jesus Cristo como seu cordeiro sacrificial que morreu na cruz, pagou o preço,
A dívida do pecado ficou cravada lá na cruz, quando ele disse tetelestai, está consumado, tudo que deveria ser feito para a redenção, para remir, para comprar, para me reconciliar com a raça humana caída, eu fiz, fui no lugar, fui o substituto deles, morrendo na cruz. E ele morreu nessa condição voluntária e por amor. Foi a maior prova de amor. O apóstolo Paulo fala em Romanos, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa foi a maior demonstração de amor. Quebrou o muro da inimizade. Agora todos se achegam a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todos se achegam à salvação, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E através dele nós nos reconciliamos, nós temos uma paz judicial com Deus Pai, porque a dívida foi quitada, ok? Então os profetas, eles enxergavam um rei, um juiz, mas eles não conseguiram, viram também um cordeiro que morreria na cruz, mas eles não entendiam como que seria esse tempo, esse período da igreja, essa formação do corpo de Cristo, onde o Espírito Santo de Deus habita permanentemente no crente. Isso não acontecia no tempo do Antigo Testamento, não acontecia no tempo da lei. O Espírito Santo ficava sob e ele se retirava. E a prova é os Salmos de Davi: não retires de mim o teu Santo Espírito. Mas hoje, no tempo da graça, nessa era maravilhosa, onde Deus está, o Senhor Jesus Cristo, né, Deus Filho, está sentado no trono da graça, que nos assiste ao nosso sumo sacerdote, ele nos dá essa reconciliação, ele nos mostra que somos filhos de Deus, porque cremos no nome de Deus. E o Senhor Deus nos faz então filhos, nos dá esse direito, esse poder de nos tirar dessa condição de pecadores, perdidos, condenados, para fazer corpo, estarmos inseridos no Senhor Jesus Cristo, no corpo onde Ele é o cabeça, e temos a habitação, somos selados pelo Espírito Santo de Deus, temos o penhor, a garantia, e aguardamos a ressurreição, e a ressurreição se dará no dia do arrebatamento. Mas voltando aqui, a gente está falando de Israel. Então Israel ia sofrer uma perseguição do governo dos gentios e o Deus Altíssimo estava predizendo esta perseguição. Então, qual que é o propósito do capítulo 8 de Daniel? É preparar Israel para esse tempo de sofrimento, desta dura perseguição. Sempre sofrem perseguição, sempre. Mas por essa razão, Deus não vai deixar o seu povo despreparado e desavisado. O Senhor sempre prepara, Deus não disciplina sem antes avisar. A Bíblia está cheia de avisos. Então vamos lembrar, o Senhor sempre avisa. Lembrando do profeta Amós, no capítulo 3, verso 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos teus servos, os profetas. Vamos analisar verso por verso nesta hora. Bíblia aberta, Daniel capítulo 8, versículo 1. Nós temos aqui no terceiro ano do reinado de que rei? Belsazar. E ele está no reinado da onda de Babilônia. E apareceu a visão a mim, Daniel, depois daquela qual? Aí você volta aqui à página do capítulo 7. Então, entendendo esse contexto. Então, depois da visão do capítulo 7, dos 4 animais que me apareceu no princípio. Então, entre a visão do capítulo 7, vira sua página, por favor, 7:1. Nós temos aqui, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho. Então, entre a visão 7:1, agora vira a página, por favor.
Olha o exercício. 8:1, no terceiro ano do reinado do rei. Notaram a diferença? No tempo. Então, o livro de Daniel é um livro que tem um lapso de tempo. Esses detalhes a gente precisa cuidar, e também a ordem cronológica. Aqui, entre o 7:1 e o 8:1, quantos anos se passaram? Se no 7:1 é o primeiro ano de Belsazar, vira a página, 8:1, ele está no terceiro ano, então 2 anos se passaram. Então, o intervalo de tempo entre o capítulo 7 e o capítulo 8, 2 anos. Quanto tempo o profeta Daniel teve para refletir, esmiuçar sobre a visão dos 4 animais que tem no capítulo 7? 2 anos. Ficou claro? Muito bem. Então, em Daniel 8:1, Deus dá uma revelação mais ampla para Daniel. A visão profética sempre é dada por Deus. É Deus quem revela-se ao homem. Aqui, ninguém, exceto o Senhor Deus, poderia prever séculos vindouros e de tudo o que iria acontecer. Somente Deus poderia mostrar isso para o seu profeta. Então, no livro de Daniel, nós encontramos a profecia divina. Essa revelação que Daniel recebeu no capítulo 8 foi dada a Daniel antes da queda da Babilônia. Olha o capítulo 5, vamos lá, por favor, todas juntas. Então, lembrando, a gente está na ordem cronológica, 7, 8. Quando terminarmos o capítulo 8, nós vamos para o capítulo 5. E você vai entender por quê. Porque se no 7:1 ele está no primeiro ano, Belsazar, no 8 ele está no terceiro ano, olha no capítulo 5, versículo 1, vamos ler. O rei Belsazar deu um grande banquete. A 1000 dos seus senhores ele bebeu vinho na presença de 1000. Aí nós vamos ver que teve a escrita na parede. E no finalzinho do capítulo 5, vamos conferir? Olha, Belsazar recebeu a revelação do que estava escrito na parede, né? O Mene Mene Tekel Ufarsin. Então, no versículo 26 do capítulo 5, essa interpretação daquilo, Mene, contou Deus o teu reino. O reino de quem? De Belsazar, que é da Babilônia. O seu reino, e acabou. Então, quer dizer, é o fim dele aqui. Tekel, 27, pesado foste na balança e foste achado em falta. Versículo 28, Pérez, que significa dividido foi o teu reino e dado aos Medo-Persa. Como que Daniel sabia disso? Por causa do capítulo 8. Quais são os animais? O carneiro com 2 chifres, Império Medo-Persa, e depois a Grécia, depois que terminou o Medo-Persa, claro. Mas aqui ele está falando quem era o sucessor, quem que viria. Ele recebeu a visão do carneiro. Então mandou Belsazar, no versículo 29, que vestisse a Daniel de púrpura, que pusesse nele uma cadeia de ouro. Que mais? Proclamasse a respeito dele o que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Mas naquela noite, versículo 30, ele foi morto. Foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Voltando agora para Daniel 8. Entende por que Daniel 8 vem primeiro? Porque não tem sentido o Belsazar morrer, se você continua lendo o 4 e vai para o 5, aí você vem o 7, o 8 e tem reis. Ué, o que aconteceu? Ele ressuscitou? Não. É a ordem dos acontecimentos, não está dentro da nossa Bíblia, ok? Então a revelação do capítulo 8 foi dada para Daniel antes ou depois da queda de Belsazar na Babilônia?
Antes ou depois? Participe aí do chat. Conforme foi registrado aqui no capítulo 5, antes, muito bem. Então a revelação foi dada antes da queda. E Daniel então pôde interpretar com muita facilidade o que estava escrito na parede, né? Muito bem. Por que ele tinha recebido essa revelação? Porque Deus já estava trabalhando com Daniel ali na Babilônia. Olha, Daniel, você vai acompanhar o império da Babilônia, você vai acompanhar o império Medo-Persa, você vai acompanhar esses impérios, mas eu vou te dar uma visão além do que vai acontecer ainda no futuro bem distante. E Daniel já é idoso aqui, né? Então, quando Daniel, no capítulo 2, voltando um pouquinho, interpretou o sonho de Nabucodonosor, ele já sabia da queda da Babilônia, então não era coisa nova para ele. Ele sabia que ela cairia, que seria quebrado esse império e daria lugar a um segundo, e o segundo daria lugar a um terceiro e assim sucessivamente. Mas em que momento isso se daria, quem seriam os sucessores, isso Daniel não sabia. Por isso, exatamente no capítulo 8, que nós estamos estudando, foi dito precisamente quais seriam os reinos sucessores. E aí Daniel tem essa visão e ele vai para a cidade de Suzã. Olha isso. Então esse detalhe profético do local geográfico exato, isso é cidade de Suzã, província de Elão, junto ao rio Elai. Você concorda comigo que a revelação vindo para Daniel foi progressiva? Então a palavra de Deus nós compreendemos progressivamente. Não tem aquela coisa de você falar, eu já li a Bíblia toda, eu já entendo tudo. Isso não existe. Se Daniel, o profeta, um homem muito amado, não conseguia entender, ele guardava, ele escrevia essas coisas e selava o que estava escrito e buscava em oração o Senhor para poder compreender, que dirá a nós, né? Então a revelação ela vem progressivamente. À medida que nós vamos estudando, conferindo os textos, isso é meditar, é examinar Bíblia com Bíblia. O Senhor Jesus não diz assim? Disse Jesus: examinai as Escrituras, pois julgais ter nela a vida eterna. E são as Escrituras que testificam de Jesus. E Apocalipse, João fala que o espírito da profecia é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, conhecendo a essência da pessoa do Senhor Jesus Cristo, esta é o espírito da profecia. Agora falando um pouquinho da Pérsia. Como que a Pérsia derrotaria a Babilônia? A localização geográfica a gente entende, isso é importante. Por isso que o Senhor revelou aqui o local. Então, o que Daniel viu nessa segunda visão aqui no capítulo 8? Ele viu no versículo 3: eu levantei os olhos e eu vi um carneiro que estava diante do rio, agora é o rio Elai. Eu coloquei os animais aqui do capítulo 7 para a gente fazer essa comparação, tá bom? E ele tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último, que é o reino persa. O que o carneiro representa? Versículo 20 está a resposta, né? Que foi a pesquisa. Aquele carneiro que você viu, que foi o anjo que deu a interpretação, com 2 chifres, que está aqui no versículo 3, são os reis da Média e da Pérsia, que a gente vai estudar nos próximos capítulos lá. Agora, o que representa esses 2 chifres? As 2 partes do reino dividido, Medo, Persa, e volta aqui para o 3, os 2 chifres, ok? Um é mais alto do que o outro, e o mais alto sobe por último. Agora, quem é o homem, quem é esse governador, quem é esse novo rei do Império Persa? Daniel, capítulo 10, versículo 1, está a resposta. No 3º ano de Ciro, aqui está o nome dele, Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel.
tá bom? Agora a gente está dando nome para os animais. Ok, então esse rei, o Ciro, o rei da Pérsia, ele foi mais poderoso que Dario o Medo. E aonde que eu encontro Dario aqui? Daniel, capítulo 9, versículo 1. No primeiro ano de Dario, o filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então, voltando, Ciro, ele se expandiu até o norte, oeste, depois seu filho expandiu seu reino em direção até o sul do Egito. Por 200 anos, a Pérsia expandiu o império com grande força, uma força irresistível, conforme registrado em Daniel 8:4. Eu vi o carneiro, ele dava marradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podiam resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e ele se engrandecia. Então, o poder, né, que sobe sempre para a cabeça. Agora, como que se encaixa Daniel 8:4, que nós acabamos de ler, com Daniel 7:5? Continuei olhando, volta um pouquinho a página. Eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, que se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi dito assim: levanta-te e devora muita gente. É o mesmo império. Agora volta mais ainda, Daniel 2:33, capítulo 2, versículo 33. Quem que nós temos? As pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Aqui está falando da estátua, no versículo 32. A cabeça era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Agora, o que tudo isso representa? Daniel 2:32, ele fala, que nós lemos aqui, o peito e os braços de prata. Então, esse metal prata representa o urso do capítulo 7 e representa o carneiro do capítulo 8, versículo 3. Tá dando para acompanhar, gente? Estão me entendendo? Dá um joinha se vocês estão conseguindo juntar as peças. Obrigada, Jaque, Lu, Simone. Valeu, obrigada. Prosseguindo, nessa segunda visão do capítulo 8, obrigada, Angela Maria. Sim, obrigada. Então, nessa segunda visão, Daniel 8 ele vê esse carneiro. Por que o carneiro? Obrigada, Érica. O carneiro era o emblema, sabe do quê? Nacional da Pérsia. O carneiro estava impresso na moeda persa, não só na moeda, mas também na vestimenta, sabe de quem? Dos imperadores. Então mostrava poder. A força do carneiro lhe permite o quê? Empurrar, empurrar, empurrar. Quem? O inimigo. Para que viesse ali no seu caminho. Então mostrando a sua força irresistível. Mas o mesmo império tão poderoso e irresistível como a Pérsia deveria dar lugar a um mais forte ainda, o Império da Grécia. Então o surgimento da Pérsia, isso é história, hein, gente? Foi o milagroso cumprimento profético. Isso se cumpriu. Esse é o milagre do cumprimento profético. Daniel capítulo 8, nós vemos uma profecia parcial. Parte se cumpriu, outra a gente vai ver mais para frente. Tem coisas ainda para se cumprir. Então Daniel observou com grande interesse, muita atenção, todos os detalhes que Deus estava passando para ele. O que ele não entendia, ele pedia oração e o anjo deu a entender a Daniel. Então tudo o Senhor estava mostrando e Daniel cuidadosamente observando, talvez ele fez um mapa mental. Eu que tô falando, hein, gente? Coisa da minha cabeça. Mas assim, como eu gosto muito de escrever e desenhar, provavelmente ele tinha lá, né?
os cálculos dele, as contas. E profeta Jeremias, capítulo 25, 11, fala exatamente do tempo. Deixa eu ir rapidinho lá com vocês, nós temos tempo. Esse aqui é Jeremias, se não me falha, 25, 11, ótimo. E aí tá, e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Que terra? Israel. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então Daniel estava fazendo esse cálculo. Peraí, Babilônia, o profeta Jeremias falou 70 anos. Então ele sabia exatamente que estava terminando esse período, Babilônia cai e entraria o segundo metal, prata, o urso, entraria o carneiro, entraria o Império Médio e Persa, que é Dario e o Ciro, que nós vimos nos capítulos 9 e 10. Então Daniel observou tudo isso. Esse é o Dabar Jeová, lembra? É a palavra de Deus mais ação. A palavra de Deus está constantemente em movimento. A palavra não volta vazia, sem que ela produza o resultado que Deus mandou. Então Daniel começou a enxergar o quê? Uma ação, o Dabar Jeová aumentando e continuava a crescer. E ele ali numa idade avançada e recebendo essa revelação de Deus. Olha que capítulo lindo, gente, né? Numa idade avançada e ainda ele tendo esses cálculos, ele sabendo aonde que ele estava no tempo e no propósito de Deus. Ah, Senhor, oxalá, né? Como diz lá os profetas, oxalá que nós compreendamos qual é o nosso propósito no seu tempo. O que o Senhor quer nos ensinar, como o Senhor quer nos moldar dentro desse tempo que o Senhor nos permite estarmos aqui. Bom, voltando aqui para Daniel. De repente, no versículo 5, aparece quem? O bode. Ele vem do ocidente. Eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra. E a velocidade desse bode era tal que ele literalmente não tocava o chão. Lembra de Daniel 7? O leopardo, a velocidade, a agilidade. Por isso que as asas, né? Essa é a característica do leopardo, né? Da Grécia. Ele tinha um chifre notável entre os olhos, aqui no capítulo 8, no versículo 5. 8:5. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. Aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então a aparição desse animal foi repentina, tão repentina quanto a do carneiro, com fúria e mostrando grande força. O bode foi para cima do carneiro. Imagina a guerra, né? Quando eu li aqui, eu imaginei o National Geographic. A gente vê aqueles animais lá lutando, né? Brigando, selvagens. Então o bode foi para cima do carneiro e quebrou os dois chifres, colocou o carneiro em total submissão. Quem foi vitorioso? O bode. Então eu imagino que eu aqui assistindo confortavelmente no meu sofá o reino dos animais. Só que Daniel viu isso, mas ele foi transportado em espírito para a cidade de Suzã, na província de Elão, perto do rio Ulai. Sabe que o rio fazia um barulhinho? E ele vendo todas aquelas coisas, ele vendo aquele reino animal e sabendo que é Deus mostrando como seria. Daniel, ó, anota aí, é tal coisa que vai acontecer. E ele prestando muita atenção, muito cuidado. Então vamos observar aqui, ó, o versículo 8, comparando com o versículo 21 que nós lemos. Agora, a interpretação. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei.
Agora, por favor, pegue uma caneta ou marca-texto, escreve no caderno, se você não quiser anotar na Bíblia, mas escreve assim, Alexandre. Esse é o nome desse animalzinho. Alexandre, o Grande. Quem? Esse primeiro rei. Primeiro, que chegou com grande força. Ou seja, o governo do carneiro terminou, ele perdeu a luta, né? Sendo derrotado pelo governo grego, o bode. Agora, o chifre entre os olhos é o primeiro rei. Então, nós já marcamos que 8:21 de Daniel está tratando de Alexandre o Grande. Olha ele aí. Alexandre que conquistou com grande agilidade e rapidez. Alexandre conquistou o mundo civilizado de sua época, né? As grandes bibliotecas de Alexandrina. Nós aprendemos a pensar, sabe, com quem? Com o povo grego. Aprendemos a pensar, filosofar com eles. Meu filho até falou o nome é que ele gosta muito da Grécia, o filósofo que Alexandre o Grande gostava. Gente, eu esqueci, desculpa, eu vou ficar devendo, tá? Então, esse é um impressionante conhecido fato histórico. Aí vocês podem pesquisar. Estudem história e pega a Bíblia, você vai ver como a leitura vai ficar muito mais rica nos detalhes, né? Então, aqui, ó, a incrível capacidade de Alexandre foi atacar de repente e ele conquistou rapidamente. Atacar de repente e conquistar rapidamente. Observamos que é representado nas 4 asas do leopardo que está lá no capítulo 7, versículo 6. A derrota dos persas foi rápida e completa. Obrigada, Simone. Isso mesmo, Aristóteles. É isso mesmo. Era o filósofo dele, de Alexandre o Grande. Obrigada pela participação. Então, a derrota dos persas foi rápida. E ela foi completa como ninguém poderia ter imaginado. Isso foi história. E isso se cumpriu. E isso Deus mostrou para Daniel, ó, séculos antes, gente, de acontecer. Então, quando o bode alcançou o máximo do seu poder, o chifre preeminente foi quebrado. Olha lá, durou pouco esse poder todo dele, né? E 4 chifres apareceram no seu lugar. Então, Alexandre, esse primeiro rei, que nós anotamos aqui no versículo 21 do capítulo 8, ele morreu de uma forma inesperada, prematuramente, aos 33 anos de idade. Jovem, né? Após a sua morte, essa morte desse grande imperador da Grécia, 4 chifres notáveis, ou seja, 4 generais sucessores, eles brigavam para quê? Para conquistar o gigantesco império. Então ficou fragmentado em 4 reinos: o reino Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisímaco. Assim, esses 4 chifres aqui de Daniel correspondem a essas 4 cabeças do leopardo lá de Daniel 7:6. Olha como tudo vai ligando, gente. Então, o que nós vemos aqui? O milagre do cumprimento profético. Daniel 8:8, e o tempo vai passando, o bode se engrandeceu sobremaneira, mas ele estando na sua maior força, aquele grande chifre quebrou. E no seu lugar subiram outros 4 notáveis, que nós já falamos sobre estes generais, que foi para os 4 ventos do céu. Ok, no versículo 9, atenção aqui, e de um desses 4 chifres, saiu um chifre muito pequeno. Gente, quanto chifre, né? O que significa chifre? Chifre significa poder. Então saiu um outro pequeno, mas ele era poderoso. Ele cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Anote aí, o que é essa terra formosa? Escreve do lado, Israel. Agora aqui, ó, Deus preparando. Por isso que foi escrito na língua hebraica. Olha, nação de Israel, olha o que vai acontecer com vocês aí mais pra frente. Se preparem. Então, Deus não pega ninguém desavisado. A Bíblia está sempre nos dando alertas e avisos. E não é diferente com Daniel, não é diferente conosco também.
né? Por isso que nós buscamos a revelação do Senhor. Então sabemos que ele surge de uma dessas 4 divisões de Alexandre o Grande. Agora, quem é esse chifre muito pequeno? Quem é ele? Vamos lá. Em 175 a.C., história também e cumprimento profético, olha que coisa incrível, surgiu na dinastia da Síria um homem chamado Antíoco Epifânio. Olha a gente dando nome, agora a gente está dando nome para esse pequeno chifre, anota aí. Quem é esse pequeno chifre? Antíoco Epifânio. Profecia cumprida. E ele governou de 175 a.C. até 164 a.C. Você pode pensar, nossa, que estranho, 175 é maior, né, que 164. É que a contagem era do maior ao menor, tá bom? É assim que se conta. Em 167 a.C., o rei Antíoco Epifânio, ele profanou o segundo templo de Jerusalém. O que ele fez? Ele zombou. Ele sacrificou um porco. Por que ele pegou um porco? Porque o porco, na cultura judaica, na lei mosaica, ele era considerado um animal impuro. Gente, isso é lei. E agora, na leitura bíblica diária, nós estamos em Levítico. Então, Levítico capítulo 11, dos versos 1 ao 8, mostra o que dentro da cultura judaica, Deus fala para Moisés, fala para a nação de Israel, o que eles podiam e o que eles não podiam comer. Eles tinham todo um ritual, toda uma cerimônia de que todas as coisas ali eram consagradas a Deus. Porque tudo apontava para o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tudo estava apontando, tudo estava preparando o povo, ensinando o povo como que se adorava. Então eles eram uma nação separada para isso, ok? E agora a gente está no tempo da graça. Então tem gente que fala, será que hoje eu posso comer um bacon? Pode, você pode comer. Mas aqui é na lei, no tempo da lei. Aqui é Deus falando naquele contexto. E Antíoco Epifânio fez isso para zombar, para profanar. Agora, ele sacrificando esse animal impuro, e aonde? No altar, no lugar onde era santíssimo. Nós estamos lendo aí Êxodo, Levítico, tudo isso era consagrado. O sacerdote tinha vestimenta especial, não poderia estar impuro, não poderia entrar impuro no Santo dos Santos. Tudo isso era consagrado a Deus. E ele faz isso no altar de holocausto, dedicado a Zeus, erigindo um altar pagão sobre o local sagrado. Então isso foi uma abominação da desolação. A gente vai encontrar muito essa expressão aqui no livro de Daniel. O sacrifício é identificado e profetizado no livro de Daniel. Então essa profanação provocou uma revolta entre os judeus, né? E foi liderada pelo Macabeus, que ela resultou no que? Na retomada, na purificação do templo dos gentios, tá? Então, com essa purificação do templo, se originou uma festa Hanukkah, a festa da dedicação. Por favor, abra em João 10, Evangelho de João 10, eu não coloquei aqui na tela, mas eu quero a tempo aqui falar com você, João 10, 22. Tá? João 10 é aqui o contexto de Jesus falando ser o bom pastor, e tem os ladrões, os salteadores, vem o mercenário, mas ele é o pastor e ele conhece as suas ovelhas, ok. Quando chega aqui no versículo 22, Jesus em Jerusalém durante a festa da dedicação, Hanukkah, é essa festa, tá? Em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Então o povo judeu começou a celebrar essa festa em ocasião a essa revolta contra o Antíoco Epifânio. Então essa festa celebra a
rededicação do templo após a vitória judaica sobre as forças desse homem. Ele era um anticristo, né? Antíoco Epifânio. Esse episódio é um dos momentos mais marcantes na opressão síria contra o povo judeu na antiguidade. Então, foi uma profecia e houve o seu cumprimento. Agora, essa imagem aqui é uma bandeja em cerâmica de um pintor de Epitromos. Isso foi feito no princípio do século V a.C. Então, essa é uma representação do sacrifício de um porco aqui, oferecendo um porco no local sagrado. Agora, eu quero trazer vocês para, como de João, volta um pouquinho para Mateus, por favor. Mateus 24. Essa abominação da desolação, que Daniel fala, e agora o Senhor Jesus Cristo aqui também fala no Evangelho. Olha só, Mateus 24, no versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, com quem que Jesus está falando aqui? Com os discípulos. Então, ele está falando que vai haver perseguição contra quem? Contra os judeus. Então, ele fala, fujam para os montes. Se você está na Judéia, fuja para os montes. Então, Jesus está falando que vai surgir falsos profetas. Peraí, Patrícia, vai ter uma outra abominação da desolação? Sim, essa profecia ainda vai se cumprir. Por quê? Qual que é o contexto aqui de Mateus 24? Lembrando que Mateus 24, 15 e 16, que são as palavras do Senhor Jesus Cristo para os discípulos, ele estava mostrando sobre a estrutura do templo, o que queria acontecer, tá? Ele não estava se referindo ao passado, que foi o que Antíoco Epifânio fez. Ele estava retratando o futuro, o que vai acontecer. Então, quer dizer, aconteceu com Antíoco Epifânio e vai se repetir no tempo do anticristo, tá bom? Então, qual que é o contexto de Mateus 24, para a gente entender? Mateus 24, Jesus está falando do quê? Qual que é o cenário? Tribulação. É a perseguição do anticristo para os judeus, principalmente, gente, primordialmente para Israel. E também para aqueles que se dizem servos do Senhor, que amam o Senhor. Também vai perseguir os não-judeus que servem a Jesus no tempo da tribulação? Sim, mas a perseguição acirrada vai ser Israel. E é isso que o Senhor está falando aqui. Então, a gente já estudou Mateus 24, mas lembrando aqui, eu tenho 3 minutinhos, né? Jesus prevê a destruição de Jerusalém, quando? Uma outra destruição, né? Na sua segunda vinda na terra. Então, Jesus está em seu discurso, baseado nesse tema, o fim dos tempos. Por favor, volte no capítulo 23, lá no finalzinho, o Senhor Jesus Cristo fala assim, ó, no verso 36. Em verdade eu vos digo que todas essas coisas hão de vir. Você está falando hão de vir, ele está falando futuro. Hão de vir sobre essa geração. Aí ele fala no versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Vocês se revoltaram, vocês se viraram as costas. Então, qual vai ser o resultado? 38. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora, então, olha o tempo,
desde agora, que Jesus estava ali naquele tempo com os discípulos, ele estava prestes para chegar na cruz. E como que eu sei disso? Mateus capítulo 26. E aconteceu que quando Jesus concluiu todo esse discurso com os seus discípulos, então Mateus 24, 25, ele está falando de futuro. Ele está falando do período da tribulação aqui na terra. Gente, tribulação não é para assustar os crentes da igreja, os salvos. Tribulação não é para salvo. Nós fomos salvos da ira vindoura. Para a igreja, alegria. O que Jesus está falando aqui para os judeus? Para aqueles que rejeitaram o Senhor, que não quiseram ouvir, recebê-lo no tempo da visitação. Para nós é alegria, arrebatamento é alegria, nos tirar, seremos arrancadas daqui da terra. E com essas palavras, o Senhor Jesus diz: quantas vezes eu quis te ajuntar. Aí ele fala: porque eu vos digo que desde agora não me vereis, até, futuro, até que vocês digam, Baruch Rabá Bashem Adonai, bendito que venha em nome do Senhor, que Cristo venha, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós cremos, Senhor, que todo esse Israel remanescente fiel será salvo, e todo olho verá, e eles dirão, bendito que vem em nome do Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada uma, no precioso nome do Messias de Israel, o nosso Redentor, que nos dá a garantia da vida eterna. Espero por vocês na próxima terça-feira. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Que Deus te abençoe.